E aí pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula, no qual agora a gente vai configurar a conexão com o MongoDB. Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar agora aqui uma pastinha chamada Database, e essa pastinha ela vai estar dentro do SRC. Então vou colocar aqui Database, e dentro do Database eu vou criar um arquivo chamado index.js, no qual nesse arquivo index.js a gente vai estar trabalhando com a configuração da conexão com o MongoDB. Então, para isso, a gente tem que primeiro vir aqui, pausar o servidor e instalar a dependência do Mongoose. O Mongoose é um ORM que permite, gerenciar as operações de manipulação de dados junto ao MongoDB, então ele facilita bastante esse processo, faz um processo de abstração muito importante, muito legal, ajuda horrores nós a trabalharmos com a programação junto ao MongoDB. Então, vamos colocar um yarn add mongoose, ele vai instalar para nós a dependência do mongoose que vai ser utilizada, e aqui eu já posso importar essa dependência, chamando mongoose from mongoose aqui, e vou criar uma classe chamada database, no qual, nesta classe, eu vou configurar a conexão com o MongoDB. Então, no construtor, eu vou ter a chamada de um método denominado dis.init, no qual esse método vai conter a conexão com o MongoDB. Então, init, está aqui o método sendo criado, e aí a gente vai colocar aqui a declaração de um atributo this.mongoConnection. Então, estou declarando aqui um atributo MongoConnection e estou passando para ele a conexão com o Mongoose. Como é que a gente faz a conexão com o Mongoose? Mongoose.connect, e aí dentro do connect eu passo alguns parâmetros. O primeiro deles é a URL de conexão. Então, o MongoDB, por padrão, ele vai estar instalado na sua máquina na porta 27017. Então, como é que fica essa string de conexão com o MongoDB? É MongoDB, isso aqui tem na documentação, então se vocês pesquisarem no site do MongoDB, ou por exemplo, vocês pesquisarem aqui nesse site, por exemplo, DevDocs, ele também tem todas as documentações de várias bibliotecas, linguagens de programação, etc. Então, se eu vim aqui colocar Mongoose, aqui, Mongoose, errei ali, aqui ele já vai aparecer para mim, e vocês vão ver que ele já tem os dados de conexão com o MongoDB, e fora isso, se a gente vir aqui para baixo, colocar, para ele mostrar para nós, a gente vai ter também toda a parte de documentação do Mongoose aqui, muito importante isso, muito interessante que vocês estudem e vejam, a documentação do Mongoose, que ajuda bastante na hora de você estar desenvolvendo, tá? Então, tem esse site aqui, e aqui a gente tem a documentação do Mongoose, já na versão 5.9.9. Então, bem importante a gente estar também trabalhando com a documentação junto. Voltando aqui, vamos configurar a string de conexão, MongoDB, // localhost, que a gente está acessando localmente, está instalado na minha máquina, e aí a porta. A porta, geralmente, se não foi modificada, é a 27017 e barra, aí depois disso vem o nome da nossa base de dados. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar tech announcement, nome difícil, aí, tech announcement, vamos ver se está certinho, beleza, que é o nome da nossa base de dados. A gente não precisa, como ocorre, por exemplo, no Sequelize, ir lá e criar essa base de dados, tá? Essa base de dados ela é criada automaticamente pelo Mongoose, ali no MongoDB, então a gente não precisa se preocupar com isso. Nós temos, além da string de conexão, mais algumas configurações para serem informadas. Então eu vou dar uma vírgula aqui e vou criar aqui as configurações, que vão ser as seguintes. Use new URL parser, que são algumas configurações em que essas novas versões do MongoDB estão sendo solicitadas. Então, vou colocar essas três aqui,
porque caso a gente não colocar, ele vai aparecer ali uma mensagem de aviso para nós, no servidor, na hora que a gente rodar, que esse tipo de operação está ultrapassada, está antiga, que é recomendado usar, por exemplo, o New URL Parser, que é recomendado usar o Find Modify, o Unified Topology. Então, esse tipo de coisa ele vai comentar para nós aqui no servidor quando a gente rodar, então a gente já vai colocando aqui como true para que ele possa utilizar os recursos mais atuais existentes. Beleza? Fechou a conexão com o MongoDB. Vou vir aqui e vou fazer a exportação do nosso database, que é a nossa classe que a gente criou aqui, ó, database. Por que eu estou exportando, né, essa classe database? Porque quando a gente inicializar a nossa aplicação aqui no app.js, ele vai passar pelo server e vai vir para cá inicializar. Eu quero também que ele já pegue os dados de conexão, né, e conexão com os dados de configuração e conexão com o MongoDB. Então, eu vou colocar aqui, ó, /database, que é a pasta, e aí eu não preciso passar o /index, porque ele já pega automaticamente o index.js. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo a chamada do arquivo, né, de configuração e conexão com a base de dados MongoDB aqui, no caso a Tech Announcement, que ele vai criar se não tiver existente lá. Fechou? Beleza? Com isso a gente pode rodar a nossa aplicação para ver se ele vai gerar algum erro aqui. Yarn app. Não temos nenhum erro, tudo certo, tudo tranquilo, está rodando. E aí na próxima aula a gente começa a fazer a configuração dos esquemas no MongoDB. Por exemplo, se eu fosse passar aqui, por exemplo, 27.15, só para exemplificar, ó, e salvar, eu vou startar aqui, e aí provavelmente ele mostraria para mim, né, alguns segundos depois, ou na hora que eu fosse colocar algum tipo de ação a ser executada lá no MongoDB, ele iria emitir, né, alguma mensagem de erro, pois ele não conseguiria, né, se conectar. Então, provavelmente, depois, quando eu fosse trabalhar com algum tipo de operação, de solicitar, né, a criação de um registro numa collection ou algo assim, ele mostraria um erro. Então, por exemplo, aqui, ó, demorou alguns segundos, ele ficou tentando fazer a conexão, ó, e aí ele deu um monte de erro aqui, que na verdade o que importa para nós é ver esse início aqui, ó, logo depois da parte em que ele salva, ó. Ele deu um warning dizendo que a conexão foi recusada na porta 27015. Por quê? Porque não é essa porta que o MongoDB está rodando, é a 27017. Então, se deu algum erro aí para vocês, provavelmente tem algum probleminha na conexão. Lembrando que o serviço do MongoDB tem que estar startado, tem que estar rodando, né? E tem que ver se é exatamente, né, por padrão essa porta, se não foi alterada, localizar se está tudo certinho para ver, né, se ele conseguiu a conexão, não apareceu nenhuma mensagem depois. Feito isso, estamos prontos com a conexão configurada para começar a criação dos esquemas na nossa base de dados Tech Announcement.